Olá pessoal, vamos dar então continuidade à nossa unidade 3, continuando com o nosso processo de eletrodo revestido, agora na parte 3.4 e 3.5. Então, consumíveis. Então, o nosso consumível agora é um eletrodo, que ele geralmente tem um comprimento de 300, 350, 450, até 700 milímetros. Existe o comprimento desse eletrodo revestido. O mais comum, em torno de 300 a 450. Bom, no extremo ali, tem o extremo que ele é não revestido, ali ele é só a alma metálica, que é para a gente fazer a fixação no porta-eletrodo. Ali a setinha do meio está mostrando que isso continua, essa alma metálica, até a ponta. Então aqui está mostrando a alma metálica, que é o meu metal de adição. E o revestimento, ele é feito nessa parte do corpo, que tem suas funções que nós vamos falar aí para frente, certo? Então aqui, ó, as principais funções desse revestimento, né? Produzir a escória, tá? A escória, ela é produzida através do revestimento, no processo de fundição. Outra coisa que é a função do revestimento, facilitar a soldagem nas diversas posições. Depende do eletrodo, ele tem um revestimento próprio para trabalhar naquela posição de soldagem. Essa é a função dele. Adicionar elementos liga ao metal de solda, ou seja, quando tem interesse em fazer uma junta soldada e tem um elemento que precisa ser adicionado, um metal, um elemento de liga, pode ser adicionado ao revestimento. Reduzir o nível de respingos e fumos, ou seja, ele vai diminuir a instabilidade da poça de fusão, então ele tem uma maior estabilidade devido ao revestimento. Diminuir a velocidade de resfriamento da poça de fusão. Esse é o item que é utilizado muito em concurso, em provas, porque ele é o pega-ratão. Quando se diz que as funções do revestimento e se coloca diminuir a velocidade de resfriamento da poça de fusão, todo mundo bota geralmente que não é função do revestimento. Por quê? Porque quem faz realmente essa diminuição da velocidade de resfriamento é a escória. A escória que está protegendo o meu cordão de solda. Porém, a escória é formada através de quem? A gente viu, é o revestimento. Então, quem ganha o troféu, a questão da homenagem, quem ganha a homenagem é o nosso revestimento, tá? Então, quando falo que o revestimento faz com que tenha uma diminuição na velocidade de resfriamento do cordão de solda, é verdadeiro. A função do revestimento é fazer a diminuição da velocidade de resfriamento do cordão de solda. Possibilitar o uso de diferentes tipos de corrente e polaridade. Então, o revestimento também tem a ver com um tipo de corrente e polaridade que vai ser utilizado nesse eletrodo, tá? Existem vários tipos de revestimentos nos eletrodos, mas os mais que a gente verifica que é mais usados são os revestimentos dos eletrodos mais utilizados. Por exemplo, o rutílico, que é utilizado aonde? No eletrodo mais comum que você vai encontrar, o E6013. Esse é o eletrodo de uso geral, certo? O básico, que aí ele já vai trabalhar um eletrodo já em aplicação naval, que, por exemplo, um exemplo desse é E7018. E o celulósico é o revestimento utilizado em eletrodos de caldeiraria, que é o caso do E6010. Então, o que eu falei? O revestimento rutílico, utilizado no E6013, uso geral. Qualquer tipo de corrente pode ser utilizado ou ligação nesse eletrodo. O celulósico, ele é para um eletrodo de caldeiraria, como eu comentei, e é utilizado em corrente contínua polaridade positiva. Ele é feito para isso, para trabalhar nesse tipo de corrente e nesse tipo de polaridade. E um eletrodo básico, que é o revestimento é básico, né, porque existem vários elementos básicos, é o E7018, usado muito na área naval, e ele tem que ter uma corrente contínua, polaridade positiva, ou corrente alternada maior ou igual a 70 volts. O que é esse 70 volts? É lá que eu vi lá na primeira parte lá da unidade 3, né, que é tensão em vazio.
Se ele tiver, o equipamento transformador tiver corrente alternada com uma tensão em vazio maior que 70 volts, tu solda ele, senão tu não solda. Essa é a informação que ele está passando aí. Já conhecemos um pouco dos eletrodos, agora a gente vai entrar na especificação de acordo com a AWS ou a ASME, né, que são as duas normas da a Sociedade Americana, né, de Soldagem, que é a AWS, e a Sociedade de Soldagem dos Engenheiros, né, dos engenheiros que eles chamam lá nos Estados Unidos, certo? Então essas duas normas aí fazem uma classificação que todo fabricante do Brasil tem que ter essa especificação ou nomenclatura que esses caras designam, de acordo com sua composição química, revestimento e tudo. E resistência mecânica também, e isso tem que seguir em todos os eletrodos para que eu possa utilizar o mesmo que eu uso aqui na AWS, que é usado lá na Colômbia, ou que é usado lá na Europa, tem a mesma composição química, ou próxima, certo? Bom, como é que é feita essa classificação? Para eletrodo revestido para aço carbono, aço comum, aço carbono. Ele diz que a primeira letra, que é a E, chama-se que se quer dizer o que? Designa que é eletrodo. Os outros três algarismos, que pode ser 3 ou 2, depende da resistência mecânica desse material, e ele indica a resistência à tração em 1000 PSI. Resistência à tração é o dado retirado do ensaio de tração, que pode ser limite de resistência à tração, pode ser tensão, tensão última não é, tensão última ou tensão última ou limite de resistência à tração, certo? Esses são os dois nomes que a gente pode dar a essa resistência. O Y, que é o próximo algarismo, ele refere-se às posições de soldagem, e aqui pode aparecer o número 1, 2, 3 ou 4, como mostra aqui. O número 1, que ele diz que o eletrodo é utilizado para todas as posições. O número 2, ele só pode ser utilizado na horizontal e plana. Se tiver o número 3, ele vai ser só para plana, e se ele tiver o número 4, ele vai ser para plana, sobre cabeça, horizontal, vertical, descendente. Tá? Então, esse número aqui que vai aparecer no lugar do Y, ele pode ser 1, 2, 3 ou 4. E o Z vai indicar a composição química desse meu eletrodo, na parte do revestimento, e também o tipo de corrente que ele vai ser utilizado. Então, esse Z designa isso, o tipo de corrente e a composição química do revestimento. Tá? Agora, mudando da mesma classificação, que eu digo que é a mesma norma, eu entro só para ácidos de baixa liga. O que vai mudar? Aqui o início E de eletrodo, 2 ou 3 algarismos também a resistência mínima à tração em 1000 PSI. O Y também é as posições de soldagem. O Z também indica o tipo de revestimento e é o tipo de corrente. Só que existem 2 algarismos que podem aparecer, que vão para falar da composição química que pode ser depositada na solda. Ou seja, é um elemento químico que pode ser, está dizendo que é importante, que vai ser adicionado na tua solda. Tá? Um elemento químico relevante ali, que o fabricante está dizendo que ele vai ser adicionado na solda, que vai constituir um metal de solda. Bom, tivemos uma noção da especificação desses eletrodos, né? E de acordo com as duas normas, EASME ou AWS, e fechamos aqui então a parte 3.4 e 3.5 da unidade 3. Valeu, até uma próxima.